Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 63. Bons estudos! Oi. Deixa eu ver, R$10 de gasolina, por favor. Como você sabe, a gasolina é um dos combustíveis que fazem o automóvel andar. Tanto a gasolina quanto o álcool e o diesel são as fontes de energia necessárias para fazer um carro se movimentar. E é assim, abastecendo o meu carro, que eu consigo fazer com que ele se movimente. Mas e o corpo humano? Como é que você acha que a gente consegue energia para ele? Como é que a gente consegue energia para falar, andar, correr, trabalhar, dormir, pensar e assim por diante? É isso mesmo. É através dos alimentos que a gente consegue energia para isso tudo. Na teleaula de hoje, você vai ver como é que o alimento é o combustível do corpo humano. Você vai ver como funciona o sistema digestório e de que maneira ele transforma os alimentos que ingerimos em energia para o nosso corpo. Vai ver também que o sistema digestório pode sofrer variações de um animal para outro. Quais são os órgãos que produzem sucos digestivos e enzimas. E por fim, vai ver como os alimentos digeridos chegam às várias partes do corpo. Olha, anota aí. Arroz, feijão, batata, açúcar, 2 frangos, tá? Cenoura, pimentão e tomate. Isso mesmo. As mesmas quantidades de sempre, tá? Então tá bom, obrigada, tchau. Nossa, Maria, quanto combustível que você pediu, hein? Combustível? Você tá louco, Lineu? Isso aqui é uma lista de alimentos. Então, os alimentos são pra gente como os combustíveis são pras máquinas. Não que a gente seja uma máquina, né? Que a gente é muito melhor que uma máquina. Porque a gente tem emoções, a gente tem sensações, a gente consegue soluções para uns problemas novos que aparecem. Mas, de qualquer forma, a gente precisa retirar a energia de um combustível pra gente poder funcionar. Ah, tá, agora eu entendi, né? Então, como a gasolina, o álcool e o óleo diesel são combustíveis para os veículos, os alimentos, né, arroz, feijão, carne, açúcar, são combustíveis para a gente. Essa história de que o alimento é nosso combustível, a gente já teve a oportunidade de ver em outra teleaula, você se lembra? Naquela ocasião, a gente viu que o oxigênio que existe no ar penetra no nosso corpo através do aparelho respiratório e que, ao se encontrar com os alimentos, ele libera energia. Mas não é só a energia que o oxigênio fornece para a gente, não. Ele também fornece materiais para a construção e manutenção do corpo. Tudo que ingerimos se transforma em outras substâncias que irão se incorporar ao nosso organismo ou liberarão energia para as nossas atividades diárias. Mas e o que não é aproveitado pelo nosso organismo? Bom, aquilo que não é aproveitado é eliminado. Mas não é o que é eliminado que interessa pra gente agora, não. Pra gente interessa o que é aproveitado do alimento pelo nosso organismo. Mas o que será que é aproveitado, hein? Cada alimento que a gente ingere tem substâncias que vão exercer diferentes funções no nosso corpo. E é através dessas funções que a gente classifica os alimentos. Os açúcares, por exemplo, nos fornecem energia. Já as proteínas fornecem materiais para a construção do corpo. As gorduras também fornecem energia e materiais para a construção do corpo. As vitaminas e os sais minerais auxiliam o crescimento, a manutenção e participam de várias funções vitais. E por fim, a gente também tem a água, que constitui a maior parte do nosso corpo. Mas onde é que a gente acha essas substâncias? Os açúcares, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os sais minerais? Proteína a gente encontra em todos os derivados animais, como por exemplo a carne de boi, de frango, de peixe e de outros animais, assim como nos ovos e no leite, e em muitos vegetais também, como feijão, amendoim, ervilhas, castanhas, etc. Açúcares são encontrados nas massas, pães, doces, frutas e cereais. Já os óleos, a manteiga e a castanha, por exemplo, são alimentos ricos em gordura. Mas atenção, quase nenhum alimento possui apenas um tipo dessas substâncias. Muito pelo contrário, o mais comum é um alimento possuir mais de uma substância. É o caso do feijão, por exemplo. Esse alimento possui sais minerais, proteínas, açúcar e água. Tá, mas como é que o organismo absorve os sais minerais, as proteínas, o açúcar e a água do feijão? É através da digestão, né?
Através da digestão. Porque os alimentos, eles têm que ser modificados, quer dizer, eles têm que sofrer transformações para que o organismo possa se aproveitar das substâncias. Sim. Se modificar e principalmente diminuir de tamanho, né? Não, porque se o alimento ficar com um tamanho muito pequeno, não tem como o organismo absorver, né? É difícil. Sim. E essa transformação dos alimentos já começa na própria boca, né? Mas só a mastigação não resolve, viu, Maria? Além da mastigação, os alimentos têm que ser transformados em pedaços cada vez menores, porque senão as substâncias não conseguem passar para o sangue para serem transportadas para todo o organismo, onde essas substâncias vão ser aproveitadas. Deixa eu ver se eu entendi. O alimento tem que ser reduzido de tamanho para que o organismo possa aproveitar as substâncias desse alimento. Isso. Né? E esse processo já começa na própria boca, através da mastigação e é completado pela digestão. Isso, como a gente sabe, todos os animais digerem os alimentos, né? Sim, menos os parasitas, né? Tirando os parasitas, todos os animais, desde o micro-organismo até o elefante, todos digerem os alimentos. Mas a digestão de um micro-organismo e um elefante é muito diferente, né? No micro-organismo a digestão é bem mais simples, né? Quer dizer, o nutriente atravessa, né? Entra no corpo do micro-organismo, a digestão acontece lá dentro, né? Por substâncias que são produzidas pelo próprio animal. Agora, num animal maior, a digestão já é mais complexa, já é feita em várias etapas. Bem, mas que etapas são essas? Calma que a gente já chega lá. Para que os alimentos possam ser transformados em partículas menores, é necessário que eles fiquem algumas horas no nosso organismo e que caminhem lentamente até serem absorvidos. O sistema digestório é um conjunto de órgãos que tem um longo trajeto por onde passam os alimentos. Ao longo do sistema digestório, existem vários órgãos que auxiliam o processo de digestão, como o fígado e o pâncreas. Apesar desse sistema digestório que a gente acabou de ver ser o mais comum entre os animais, ele não é o único. Existem algumas variações. E essas variações têm a ver com o hábito alimentar de cada animal, com seu tipo de alimentação. Os animais que comem vegetais, como a vaca, por exemplo, apresentam algumas variações no seu sistema digestório. O estômago desses ruminantes, desses animais que só se alimentam de vegetais, é bem mais complexo que o nosso. Veja que ele tem vários compartimentos. Num deles, existem micro-organismos que têm como função digerir a celulose dos vegetais. É por isso que os ruminantes aproveitam, e muito, a celulose das plantas que comem. Veja agora a comparação entre o sistema digestório dos homens e dos peixes. Os peixes não possuem intestinos tão longos, mas possuem secos. A função dos secos é aumentar a superfície de contato com os alimentos. Já o sistema digestório de uma ave tem duas estruturas para o amolecimento e trituração dos alimentos: o papo e a moela. Observe agora como é um intestino humano, longo e todo dobrado. Já a parte interna do intestino é dobrada e enrugada para aumentar a superfície. Essas dobras são como vilosidades e são como microscópicos dedos de luvas. Vilosidades intestinais. Bom, o nome pode até parecer meio embolado, mas eu acho que você já deve ter visto algo parecido. Aqui mesmo nessa barraca a gente encontra. Dá só uma olhada nesse pedaço de bucho, que nada mais é do que parte do estômago do boi. Com ele a gente prepara um dos pratos mais saborosos da nossa cozinha, a dobradinha. Bom, mas vamos voltar às vilosidades intestinais. Nós temos no bucho algo parecido com as vilosidades do intestino, que, como a gente já viu, servem para aumentar a superfície do tubo digestivo. Mas tem uma coisa nisso tudo que eu ainda não entendi direito. Como é que, afinal de contas, nós digerimos os alimentos? Bom, Maria, a digestão começa na boca, né? Então, na boca, o alimento ele sofre a ação da saliva e dos dentes. A saliva serve para amolecer os alimentos e os dentes servem para triturar os alimentos. Se a saliva vem de onde? Das glândulas salivares. Então, a saliva ela é feita de água e de enzimas que começam a digestão dos açúcares. Enzimas? Enzimas são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas. Enzimas são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas, mas como assim? Não entendi. Maria, quer ver, por exemplo, as enzimas que ajudam a quebrar os alimentos, né? Sem elas, a digestão ia demorar muito tempo para acontecer. Sim. E todas as enzimas ajudam a quebrar os alimentos? Não. As enzimas fazem várias coisas, tá? Algumas ajudam a quebrar os alimentos.
Sim. E essas que ajudam a quebrar os alimentos são de vários tipos? Isso, Maria. Cada enzima tem uma função específica. Tem as enzimas que agem sobre os açúcares, tem as enzimas que agem sobre as proteínas, tem as enzimas que agem sobre as gorduras. E sobre essas últimas, que agem sobre as gorduras, tem um detalhe. Que detalhe é? É o seguinte, todas as outras enzimas, elas agem diretamente nos alimentos. As que agem sobre as gorduras, não. Elas só vão fazer isso depois que as gorduras forem emulsificadas pela bile. Como é que é? Emulsificadas pela bile? A bile, ela é produzida no fígado, né? É como se ela fosse um detergente. Ela transforma a gordura em gotículas menores. Então a gente fala que a bile emulsifica as gorduras. E só depois disso é que as enzimas vão atuar. Mas espera aí, se a bile tem a função de diminuir o tamanho dos alimentos, então ela tem a mesma função que os dentes. Porque os dentes também têm essa função de diminuir o tamanho dos alimentos, né? Maria, de uma maneira simplificada, a gente pode falar que a bile e os dentes têm a mesma função, que é diminuir o tamanho dos alimentos. Olha, já deu para entender que as enzimas, elas ajudam a acelerar o processo de digestão, né? E que existem vários tipos de enzimas e que cada enzima tem sua função específica, não é? Agora, o que eu não entendi direito é como é que é feita a digestão, como é que essas enzimas agem, e os outros órgãos do aparelho digestivo também, como é que agem para modificar os alimentos. Então vamos entender como é que ocorre a digestão. Como a gente já viu, a digestão começa pela boca. E na boca a gente vai encontrar enzimas dissolvidas na saliva. E são essas enzimas que já começam a digerir os açúcares. E daí pra frente? Bem, depois que o alimento passou pela boca, ele desce pela faringe, esôfago, até chegar ao estômago, onde o alimento permanecerá por algumas horas. Enquanto o alimento permanece no estômago, as paredes desse órgão produzem o suco gástrico. Trata-se de um líquido muito ácido e por isso auxilia o trabalho das enzimas que digerem proteínas, pois essas enzimas precisam de um meio ácido para agir. No entanto, a digestão das proteínas inicia-se apenas no estômago, mas ela irá ocorrer principalmente no intestino delgado. Como você viu ainda há pouco, a digestão ocorre quase que totalmente no intestino delgado. Suas paredes produzem um suco entérico, que é rico em enzimas. Além disso, a gente também tem o pâncreas, que produz um suco com enzimas, o suco pancreático, que é lançado no intestino delgado. Por outro lado, a bile também é lançada no intestino delgado quando ingerimos alimentos ricos em gordura. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Quer dizer então que a bile é produzida aqui no fígado e armazenada na vesícula biliar? Isso, Maria. Apesar desse fígado ser de porco, ele dá uma ideia bem boa pra gente como que deve ser esse órgão. Sei. Então uma das funções do fígado é produzir a bile, que auxilia na digestão. Isso, a bile, que não contém enzimas, ela é acumulada aqui na vesícula biliar. Aí depois, a bile e o suco digestivo são todos lançados no intestino delgado, onde a digestão vai se completar. Sei. E depois que o alimento for todo digerido, o que acontece? Depois de ser ingerido, o alimento fica tão pequeno, mas tão pequeno, que consegue atravessar as paredes do intestino delgado e dos vasos sanguíneos que existem ali. É através desses vasos que o alimento consegue chegar a todas as partes do nosso organismo. Observe como o intestino delgado é rico em vasos sanguíneos. E é através desses vasos que o alimento digerido consegue ser distribuído para o corpo todo. Ô, Lineu, e o resto dos alimentos, hein? É porque, pelo que me parece, nosso organismo não absorve tudo que nós comemos, né? Não, Maria, é justamente aí que entra o intestino grosso. Porque é justamente nesse órgão que ocorre a reabsorção da água que ainda existe no resto dos alimentos. E é quando se formam as fezes, que nada mais são do que restos alimentares que não foram absorvidos. E agora sim o ciclo está completo, né? E para digerir melhor todos esses novos conhecimentos, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como é o sistema digestório e de que maneira ele transforma os alimentos que digerimos em energia para o nosso corpo. Viu também que o sistema digestório pode sofrer variações de um animal para outro. Vimos quais são os órgãos que produzem sucos digestivos e enzimas. E por fim, vimos como os alimentos digeridos chegam às várias partes do corpo. E aí, deu para entender como é que o nosso corpo consegue transformar alimentos em energia e nutrientes? Se ficou alguma dúvida, não deixe para depois, hein? Estude, consulte o seu livro de estudos, faça os exercícios. Só você é capaz mesmo de digerir todos esses novos conhecimentos. Combinado? Então até a próxima teleaula.